Antes de qualquer coisa, eu peço perdão aí que eu estou muito resfriado, tá? Então desculpa aí pela voz, mas vamos lá. Comandos básicos do Linux. A gente vai começar com o comando mais simples que tem no Linux. Quer dizer, um dos mais simples e muito importante para você navegar entre os diretórios do Linux, que é o comando cd. O comando cd, Change Directory, é usado para acessar diretórios. Esse comando também é presente no Windows e tem a mesma função que no Linux. Então, se você usa a linha de comando do Windows, você também pode utilizar o cd. Embaixo aí, como usar o comando cd, é muito fácil, é só digitar cd e do lado aí o diretório que você quer acessar. Quando a gente usa o cd junto com o tio, a gente vai para o diretório home do usuário que está logado. Ou se você digitar apenas cd, você também vai para o diretório home do usuário que está logado. Se você utilizar cd hífen, você retorna ao diretório anterior em que você estava. Então vamos para o próximo, que é o comando pwd. O comando pwd é usado para exibir o diretório no qual o usuário se encontra. Então, se você for lá na linha de comando digitar pwd, ele vai informar ali em qual diretório você se encontra, o caminho absoluto do diretório em que você se encontra. Comando touch. Touch em inglês quer dizer tocar. O comando touch é usado para atualizar a data de acesso, modificação e alteração de um arquivo ou diretório, além de criar o arquivo caso ele não exista. Depois a gente vai ver num outro vídeo o que significa essas datas aí de acesso, modificação e alteração. Então tá aí o exemplo, se você colocar touch arquivo, ele vai atualizar, que na informática a gente chama de timestamp. Então a gente vai atualizar o timestamp aí do arquivo ou do diretório, né? Touch dir1. Um detalhezinho que não pode passar despercebido é que se você der touch arq1 e esse arquivo existir no diretório, tá? No sistema de arquivos, ele vai atualizar o timestamp do arquivo. Agora, se não existir, ele vai criar e colocar a data ali que ele está sendo criado, acessado e modificado. Mas o mesmo não vale para diretório. Se o diretório existir, você der um touch dir1, por exemplo, ele vai atualizar o timestamp do diretório. Mas se o diretório não existir, ele não cria um diretório, tá? Essa regra não vale para diretório. Se o diretório não existir, ele não vai criar o diretório. Só pode criar o diretório com o mkdir, que a gente vai ver depois. O próximo comando é o mkdir. O mkdir, ou make directory, é usado para criar diretórios no Linux. Então aqui tem um exemplozinho que é muito fácil de usar, tá? Mkdir e o nome do diretório que você quer criar. O parâmetro "-p" é usado para criar vários diretórios em sequência. Então, se você quiser criar o diretório dir1, dir2, dir3, dir4, você cria e entra em cada diretório e dá um mkdir, ou você pode, com um comando mkdir só, colocando o parâmetro "-p", fazer aí o caminho dos diretórios até o dir4, por exemplo. Assim como você cria o diretório, você também pode remover um diretório através do comando rmdir, que significa Remove Directory. É usado para remover um diretório vazio. Ele remove somente um diretório vazio. Se tiver um conteúdo no diretório e você der um rmdir, ele não vai remover. Depois a gente vai ver que tem um parâmetro por extenso, tá, que você usa para poder remover o diretório completamente, mesmo ele tendo algum conteúdo ali dentro. Ou você depois vai ver também que a gente pode usar o comando rm com a opção "-r. Mas por enquanto é isso aí, tá? Por enquanto você tem que colocar na cabeça que ele remove um diretório e o diretório não pode ter conteúdo, senão ele não remove. Então tá o exemplozinho, é muito fácil também de usar, rmdir1. Da mesma forma, o parâmetro "-p" remove a sequência de diretórios não vazios. Então da mesma forma lá que o mkdir, aqui você usa o parâmetro "-p para remover essa sequência de diretórios. Então o próximo comando, copy, é usado para copiar arquivos e diretórios. Então, na sintaxe principal dele, ele só copia arquivos, ok? Para copiar diretórios, a gente vai ver aí, você tem que colocar um parâmetro. Então o comando cp é usado para copiar arquivos e diretórios. Então tá aí a sintaxe dele, é cp, arq1, arq2, no caso aí, arq1 é a origem e arq2 é o destino. Para copiar diretórios, usamos o parâmetro "-r, de recursive. Então ele vai copiar o diretório e todo o conteúdo que tem no diretório lá. Então é cp-r, dir1 e dir2. Para preservar os atributos do diretório ou arquivo, usamos o parâmetro "-p. Então a gente pode usar cp-p arq1 ou arq2. Então todos os atributos do arq1 vão ser também copiados para o arq2. E quando eu digo atributo, é a data, o horário, o dono, o grupo, tá, do arquivo.
E a mesma coisa para o diretório, só que a gente tem que colocar o "-r" também para poder fazer a cópia do diretório. Então "cp-pr dir1 dir2". Com a opção "-a" será feita a cópia de qualquer objeto, seja ele arquivo ou diretório, além de preservar os atributos originais. Então, da mesma forma, lá cp-a, arq1, arq2, vai fazer a cópia do arq1 para o arq2 e vai preservar todos os atributos aí. Da mesma forma para o diretório, dir1, dir2, e também vai preservar todos os atributos do diretório 1 no diretório 2. Então, vai ser uma cópia exata. A gente vai ver agora o comando ln. O comando ln significa link, né? Cria links para arquivos e diretórios. O parâmetro "-s" cria um link simbólico, tipo atalho no Windows. Então aí a gente tem exemplo, né, de uso do comando link, ln-s, "-s" é de symbolic, arq1, arq1.lnk. Então a gente está fazendo um link para o arq1 e o arquivo de link será o arq1.lnk. Então quando você acessa o arq1.lnk, na verdade você vai estar acessando o arq1. Da mesma forma ali, o ln-s, a gente está criando um link simbólico chamado dir1.lnk para o dir1. O próximo comando do Linux é o tar, que é muito importante para a gente fazer backup de arquivos e diretórios. O comando tar empacota ou desempacota arquivos e diretórios em um único arquivo. Ele não usa nenhum algoritmo de compressão, apesar de podermos usar parâmetros para fazer isso. Então, originalmente, o tar ele não faz compressão dos arquivos, tá? Ele só agrupa aqueles arquivos e diretórios dentro de um único arquivo. O parâmetro "-c" cria um arquivo pacote. O v, verbose, ou seja, ele vai exibir na tela tudo que ele está fazendo, né? Exibe o processo de empacotamento, e o f especifica o nome do arquivo pacote. Por último está o diretório que se quer empacotar. Então está o exemplo, né? A gente vai empacotar tudo que tem no /home em um único arquivo chamado arctotal.tar. Então está aí, tar-cvf, arctotal.tar /home. Importante ali que o f é para indicar o arquivo que vai acolher todo aquele conteúdo do diretório. Então, sempre depois do F, a gente tem que botar o arquivo que vai empacotar. O parâmetro "-x" extrai o conteúdo do arquivo pacote no diretório em que o usuário se encontra. Então, se você colocar lá tar-xvf, arctotal.tar, ele vai começar o processo aí de desempacotamento, todo o conteúdo do arctotal.tar no diretório em que você se encontra. O parâmetro "-c" permite especificar em que lugar do sistema os arquivos serão extraídos. Então o "-c" ele especifica para onde você vai desempacotar aquele conteúdo. Então está aí, tar-xvf, né, x de desempacotar, ou seja, de extrair, né, arc.total.tar, "-c" maiúsculo, /tmp, ou seja, a gente vai extrair todo esse conteúdo para dentro do diretório /tmp. O parâmetro "-e" compacta o arquivo de pacote com o gzip. Então, ele originalmente não é feito para comprimir, né? Mas você pode usar aí vários algoritmos de compressão, e um deles é o gzip. Depois a gente vai ver aí os outros algoritmos de compressão, mas para não enrolar, vamos ficar só no gzip. Se você quiser empacotar e comprimir esse arquivo empacotado, a gente usa lá o "-e". tar-czvf, o arquivo arc.total.tar, que é o arquivo que empacotará os outros arquivos do diretório /home, e depois o diretório que você quer empacotar, /home. Então ele vai empacotar e vai comprimir esse arquivo. Para descomprimi-lo, também devemos especificar o tipo de compactação que foi utilizado. Então, se você comprimiu com gzip, então você vai descomprimir também com gzip, porque senão ele não vai entender qual algoritmo de compressão que foi usado. Então, tar-xvzf, o arc.total.tar. O x é de extrair, o z vai indicar ele qual algoritmo de compressão foi usado, o V é de verbose, e o F, logo em seguida, tem que ser apontado o arquivo pacote. Da mesma forma, podemos direcionar a descompactação com o parâmetro "-c. Então, da mesma forma, aí você vai usar o "-c para indicar em qual diretório você vai extrair todo aquele conteúdo. O parâmetro "-r" adiciona um novo arquivo diretório ao tar, ou seja, o arquivo de pacote. Então, você fez lá o empacotamento e esqueceu lá, vamos supor, um arquivo lá que você deveria, ou um diretório que você deveria empacotar e não empacotou. Então você bota o parâmetro "-r, ele vai adicionar esse novo objeto ao arquivo de pacote já feito. Então tar-rvf, arquivo.total.tar,
e /home. Eu botei /home, mas poderia ser um outro diretório para você incorporar ao arquivo pacote que já existe. O parâmetro "-t" lista o conteúdo do arquivo tar. Então você não precisa desempacotar para ver o conteúdo do arquivo pacote. Você pode usar o parâmetro "-t" para verificar quais são os arquivos ali, diretórios que estão empacotados. Então você bota lá tar-tvf, arquivo.total.tar, que ele vai exibir todos os arquivos que estão dentro desse arquivo pacote. O próximo comando é o gzip. O comando gzip é utilizado para compactar arquivos. Você pode compactar o arquivo através do tar, com a opção "-z", ou compactar separadamente depois com o comando gzip. Tá? Então é muito fácil usar o gzip, só colocar gzip e o arquivo do lado que se quer compactar. No caso aí, gzip arq1. O parâmetro "-k" mantém o arquivo original, porque o gzip ele não mantém o arquivo original, ou seja, ele transforma o arquivo original no arquivo compactado, .gz. Quando você usa o parâmetro "-k", ele mantém o arquivo original e cria outro arquivo .gz. O comando rm. O comando rm de remove é utilizado para remover arquivos ou diretórios. Então é muito fácil, só você colocar rm e o arquivo que você quer remover, deletar. Quando se trata de diretórios, o parâmetro "-r, de remover diretórios, geralmente acompanhado pelo parâmetro "-f", que força a remoção e nunca questiona o usuário. Quando você não usa o "-f", ele sempre vai perguntar a você se você deseja ou não remover aquele diretório ou arquivo. Tá? Com o "-f" ele remove, não pergunta nada. Tá? E é muito perigoso também você usar o "-rf, ele remove e não pergunta nada, não tem como voltar atrás. Então é muito fácil de usar ele, é só colocar rm "-rf e o diretório que você quer remover. O próximo comando básico é o ls. Esse você vai usar demais, tá? Nos sistemas Linux, para você ver o conteúdo dos seus diretórios e subdiretórios também, que é o comando ls, list. É utilizado para listar o conteúdo dos diretórios e subdiretórios. É muito fácil, é só você colocar ls e o diretório, no caso aí /home. O parâmetro L exibe uma listagem detalhada do conteúdo. Vai ter uma listagem ali do tamanho do arquivo, o diretório, a data que foi feito, grupo, o dono do arquivo, etc. Para você fazer isso, basta digitar ls -l e o nome do diretório. O parâmetro "-h exibe a unidade, byte, kbyte, megabyte, etc., do tamanho dos arquivos ou subdiretórios. Então é só você colocar ls, no caso eu estou botando mais um parâmetro aí que é o L, porque senão você não vê o tamanho do arquivo. Então ls -lh /home vai te mostrar lá uma listagem mais detalhada lá dos arquivos ou diretórios. O parâmetro "-d" exibe informações do diretório e não do seu conteúdo. Deve ser usado em conjunto com o parâmetro "-l". ls -ld /home ele vai mostrar as características do diretório e não do conteúdo do diretório. Se você não botar o "d", ele vai mostrar o conteúdo do diretório, tudo que está dentro daquele diretório. Se você botar o "d", então ele vai te mostrar lá as características do diretório. O parâmetro "-a" exibe arquivos ocultos ou diretórios que começam com um ponto. No Linux, tudo que começa com um ponto é um arquivo oculto. Então, se você botar o parâmetro "a", você vai listar todos os diretórios e arquivos ocultos lá daquele determinado diretório. Então, o parâmetro "-r maiúsculo exibe o conteúdo dos subdiretórios também. Se você colocar ls -r maiúsculo /home, vai aparecer o conteúdo do /home e o conteúdo de todos os subdiretórios que estão dentro do /home. Então eu estou aqui no meu computador local. O primeiro comando que a gente vai ver vai ser o cd. Tá? Mas antes, vamos interpretar aqui essa linha aqui, tá? De prompt aqui do Linux. Eu sou o usuário root, como está aqui, usuário root, estou logado como root. Esse arroba quer dizer @, ou seja, em, e esse aqui é o host no qual estou logado, que é o CyberJCTS, que é o nome da minha máquina, meu hostname. E eu estou no diretório /test. Então vamos lá. Eu não tenho nada dentro desse diretório, então eu vou criar dois diretórios aqui, dir1 e dir2. Eu criei dois diretórios aqui, a gente vai ver esse comando aqui também, tá? Então criei. Então aqui meus dois diretórios aqui, dir1 e dir2. O cd ele entra dentro do diretórios, ok? Entra e sai. Então o cd eu vou entrar dentro do dir1. Estou dentro do dir1, como você está vendo ali no prefixo do prompt.
entendeu? Não tem nada no dir 1, ok? Vou criar alguma coisa aqui, dentro do dir 1, vou botar o arq1, criei o arq1. Se eu quiser voltar a um diretório anterior, digito cd, e ele volta para o teste, como você está vendo. Dentro do teste eu tenho dir 1, dir 2, ok? Eu sou o usuário root, ok? Como você está vendo aqui, esse é o símbolo do root. Esse joguinho da velha é o símbolo do root, quer dizer que eu estou logado como root. Se eu digitar cd til, como a gente viu lá, ele vai para dentro do diretório que está logado, ou seja, do root. Eu fui para dentro do root. Olha o pwd aqui, ó, que indica o diretório, que a gente vai ver também. Eu estou dentro do diretório /root, que é o diretório home do root. É o único usuário que tem um diretório especial para ele. Então, vou voltar lá para o teste. Se eu fizer cd sozinho também, ele vai lá para o root de novo. pwd, ele voltou para o root. Se eu der um cd hífen, ele vai voltar para o diretório anterior aonde eu estava trabalhando, ou seja, lá para o teste. cd hífen, ele voltou lá para o teste para mim. Outro comando facinho é o pwd. Se você digitar pwd, ele vai te indicar lá o caminho absoluto. O que é o caminho absoluto? Todo o caminho até chegar ao diretório atual. Eu estou lá no /teste, que é o caminho onde nós estamos. Se eu entrar em outro diretório aqui, por exemplo, /log, /log, tá? Então, aqui, e digitar pwd, ele vai me indicar lá, ó, estou dentro do /log. Eu dou aqui, cd hífen, que a gente vai voltar para o teste. Beleza, voltou para o teste. Então esse é o pwd, que é muito fácil, tá? Ele só exibe ali o diretório, o caminho absoluto do diretório onde você está. O próximo comando que a gente vai ver vai ser o tot. Vamos dar aqui, vou exibir aqui o conteúdo do diretório teste. A gente dá um tot arq1, porque não existe arq1. Então, como a gente viu lá anteriormente, como não existe o arq1, ele vai criá-lo. Então tem um arq1 lá, criei. Deixa eu dar um ls aqui, deixa eu apagar aqui. Tem um ls lá, você vai ver lá, ó, que o arq1 está lá em cima e foi criado às 17h47. Tá? Eu vou criar o arq2, tot arq2. Apaguei, vou dar uma listagem aqui. E você vai ver lá o arq2 lá com o timestamp dele lá, com o horário dele, tá? Tudo direitinho. Se o arquivo ou diretório já foram criados, ele apenas atualiza o timestamp do arquivo ou do diretório, tá? Lembrando que o tot ele não cria um diretório se não existir. Se você notar aqui, ó, eu estou no horário 17h48 e o timestamp do arq1 e o arq2 é 17h47 e do diretório 1 é 17h43, tá? Então eu vou alterar o timestamp do arq1. Tot arq1. Vou listar de novo e você vai ver aqui, ó, que o timestamp do arq1 foi atualizado, foi alterado. Da mesma forma para o diretório, você dá um tot dir1, dir1, o timestamp do dir1 é 17h43 e vai ser 17h49, quer ver? Tot dir1, ls-lh e foi alterado também, aqui, ó, 17h49. Agora vamos ver um comando muito importante que é o mkdir, que é usado aí, como a gente já viu, para criar diretórios, né? Então vou dar um ls aqui, depois a gente vai ver o ls também. Eu já tenho dois diretórios lá, que é o dir1 e o dir2. Então para criar outro, eu já até criei aqui, você já viu criando, é muito fácil. Mkdir dir4, ok? Mkdir dir5. Muito fácil criar diretórios. Agora, quando você quer criar um diretório dentro do outro, você tem duas opções. Ou você entra no diretório e cria mais outro, entra naquele outro e cria mais outro, por exemplo. Vou aumentar aqui, vou apagar aqui, tá? Vou entrar no CD, no dir4, vou criar o diretório dir4.1, dir4.1, correto? Vou entrar no dir4.1 e vou criar mkdir 4.1.1 e assim por diante, se você quiser criar um diretório dentro do outro. Ou você pode botar o mkdir -p, tá? Vou usar o dir5 agora, dir5 barra dir5.1, por exemplo, tá? E o dir, por exemplo, dir5.1.1, ou seja, criar um diretório dentro do outro. E tá aí, ó.
cd dir5, e lá tem o 5.1, dir5.1 e dir5.1, e lá tem o dir5.1.1, tá? Menos P. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Como você cria diretórios, você também pode remover os diretórios com rmdir, ok? Então vamos lá. Deixa eu dar um ls aqui. Então, por exemplo, eu vou remover rmdir o dir1. Aí é que está o problema. Por que eu não consegui remover o diretório dir1? Porque ele tem algo lá dentro, ele tem um conteúdo lá dentro. Então o rmdir só pode remover diretórios vazios. Tá? Então se você ver aqui, ó, o dir1, ele tem lá dentro um arq1, então ele não vai remover. Tá? A gente vai ver depois como a gente remove um diretório com conteúdo através do rm-rf, mas por enquanto é só isso. Tá? Então vamos remover, por exemplo, rmdir. Vamos remover, por exemplo, o dir2, que está vazio lá, deixa eu remover. O dir4 e o dir5 eu não posso remover porque tem coisa dentro. Rmdir dir4 ele não vai deixar, porque tem conteúdo lá dentro. Um outro comando que você vai utilizar muito no Linux é o cp, que é copiar arquivos. Tá? É muito simples. Vou dar um ls aqui para a gente ver o que a gente tem. Então, para copiar arquivo é muito simples, só dar cp, por exemplo, o arq1, que eu vou copiar o arq1 para o arq10. E ele fez a cópia lá do arq10. Tá lá o arq10 lá. É idêntico ao arq1, tá? O conteúdo é idêntico. Para copiar diretório, a gente tem que colocar um parâmetro "-r", porque se eu tentar copiar sem o parâmetro "-r", por exemplo, cp, vou copiar o dir1 para dir10, vamos supor, ele vai dar erro. cp dir1, dir10, ele dá erro lá e ele dá uma sugestão, que o "-r" não foi especificado. Então vamos seguir a sugestão dele. Então cp dir1, esqueci do "-r", dir1 para dir10. E vamos dar uma olhada lá, vou apagar aqui. ls-rh. E tá lá o dir10 lá, ó. Diretório 10. Um problema interessante é que quando você faz a cópia de um determinado arquivo ou diretório, ele não mantém as meta-informações do arquivo ou do diretório. Ele coloca as informações, tipo a data atual e do usuário que está copiando. Por exemplo, vamos supor aqui, esse comando a gente vai ver também, tá? Direitinho. Vamos mudar aqui, eu vou mudar o dono do arquivo, tá? E o grupo do arquivo, bucha, e vamos mudar o arq1. Então, se você notar aqui, ó, o arq1 aqui, ó, se você notar, ele está com o dono o bucha e o grupo bucha, ok? E está com esse horário aqui que você vai ver aqui, 26, com esse horário aqui. Se eu fizer uma cópia do arq1, cp arq1, vamos botar arq11, e você der uma olhada aqui agora, você vê que o arq11 tá como o dono o root, que foi quem fez a cópia, tá? E o grupo root também, que é o grupo do root. E o horário aqui foi para 2013, que é aqui, ó, o meu horário que está aqui. Está 2014 aqui, mas já acabou de mudar agora. Entendeu? Então ele não preserva essas informações do arquivo e nem do diretório, tá? Mas se você colocar cp arq1, vamos supor, para arq12, para outro arquivo, e botar o parâmetro "-p", de preserve, ele vai preservar todas essas informações, tanto o usuário, quanto o grupo, como o timestamp do arquivo. Agora vamos dar uma olhada lá. Bom, o arq12 está aqui, ó. Ele preservou o dono, preservou o grupo e preservou também o timestamp do arquivo. Então o "-p" ele faz isso, ele preserva essas características, essas meta-informações, tanto do arquivo quanto do diretório. A gente pode fazer o mesmo com o diretório. Por exemplo,
vamos copiar aqui o dir1. O dir1 está como root, tá? E está como root também. A gente já sabe que preserva o dono e o grupo, tá? Vamos mudar aqui para ficar bem nítido para vocês, tá? Puxa também. Puxa o dir1. Tá? Então vamos lá, vou apagar aqui, tá? Vamos ver se ele mudou. E tá lá, ó. Ele botou o dono do diretório bucha, o grupo do diretório 1 é bucha também. E tá aqui ó, as 17:49 que continua sendo timestamp desse diretório, tá? Se eu fizer uma cópia, pelo menos R, né? Que a gente tem que botar o menos R para fazer cópia do diretório, dir1 para dir, vamos supor 12 também, vamos botar lá, que deu 1. Você vê que ele mudou, tanto o dono quanto o grupo, e mudou também o timestamp, que é 2016 agora. Tá? Agora, se eu fizer uma cópia do diretório, tá? Mantendo as informações, as meta-informações do dir1 para o dir13, vou dar uma olhada agora. Olha lá, ele vai manter lá, ó, todas as informações do dir1. Olha aqui, manteve o dono, o grupo e o timestamp do diretório. Olha aqui, dir13, o dono, o grupo e o mesmo timestamp do diretório 1. Agora, vou deixar aqui agora. Quando você usa o parâmetro "-a", cp, por exemplo, "-a", ele já faz tudo isso para você, ou seja, ele preserva as meta-informações do arquivo ou diretório. Então o cp-a faz isso. Ele copia tanto o diretório quanto o arquivo e preserva todas as informações. Então vamos fazer um teste aqui, ver se ele vai preservar, por exemplo, o conteúdo do dir13 aqui, de novo. Lá, cp-a, dir13, para dir, vamos supor, 16. Vamos lá dar uma olhada lá. E tá lá aqui, ó, preservou tanto o dono quanto o grupo e o timestamp do dir13 lá, ó, que é 17:49. E funciona também para aqui, ó, cp-a, arq1, que é o tá como bucha, arq1 para arq, vamos supor 16 também, vamos lá. E vamos dar uma olhada. E tá lá o arq16, ó, o dono, o grupo, bucha e o timestamp do arq16, que é o que? Do arq1, que é 26, ok? O comando agora que a gente vai ver vai ser o ln, que cria, lembra que a gente viu que ele cria um link, uma espécie de atalho, né? Só que no Linux. Então vamos lá. Então, por exemplo, eu apaguei tudo aqui, não tem mais nada. Vamos começar aqui outra estrutura aqui. Então eu vou criar um arquivo chamado arq1, ok? Vou digitar o i aqui para inserir. Vai ter uma lista de frutas, por exemplo, banana, maçã, tomate é fruta, tá? Mamão e pronto, tá? Vou sair e gravar, ok? Então, como você vê aqui, nós temos aí o arq1, que tem lá aquele conteúdo lá da lista de frutas. Eu vou criar um link simbólico, ln-s, eu vou apontar para o arq1, aí o nome do link vai ser arq1.lnk. E se você der uma olhada aqui, tá aí, tá? Tem o arq1 e o arq1.lnk que aponta para o arq1. Até o próprio Linux ele indica ali que é um link, tá? Ele indica aqui que é um link, tem um Lzinho aqui, tá? E aqui também você vê que é um link. Ele tem o arq-lnk que aponta para o arquivo arq1. Então eu posso pegar e alterar o arq1.lnk, que eu vou estar alterando automaticamente o arq1. Tá? Então aqui eu vou colocar mais uma fruta e vou botar pera. Tá? Coloquei. Eu alterei o arq1.lnk e agora a gente vai dar um cat no arq1 e você vê lá que o pera está lá no arq1, assim como o cat no arq1.lnk, e ele também vai mostrar ali o conteúdo do arq1. Então é muito fácil, tá? Um arquivo de link. Vou
apagar aqui. E agora eu vou fazer um link, só que para diretório. Vamos criar aqui o dir1, né? mkdir, dir1, dir1. E dentro do dir1, vou colocar aqui dentro do dir1, eu vou criar um arquivo aqui, arq2, por exemplo. Ok? Voltar aqui, apagar, vou dar uma ls aqui para a gente ver. E agora eu vou criar um link simbólico apontando para o diretório 1. ln-s, o dir1, e o nome do link vai ser dir1.lnk. Dá uma listagem e você vê lá, ó, que o dir1.lnk aponta para o dir1. Então, se eu entrar no CD dir1.lnk, eu vou estar entrando automaticamente no dir1. Lembra que o dir1 tem o arquivo arq1? Tem o arq2, quer dizer? Olha lá, tá lá o arq2. Então esse aí, tá, é o link simbólico do Linux, ok? Bom, a gente vai ver agora o comando tar, que é usado aí para fazer, principalmente para fazer backup aí nos sistemas Linux. Ele é muito utilizado para fazer backup. Vou fazer uma nova estrutura. Eu vou criar aqui um diretório, mkdir dir1. Tá aqui, eu criei. Tá aí o dir1. Vou entrar nele aqui. cd dir1. Não tem nada dentro dele, vou dar um aqui e vou criar 4 arquivos aqui. Dot arq1, dot arq2, dot arq3. Vou botar o dot arq4. Então aqui e vou botar um diretório também. Vamos lá. Vou criar aqui mkdir, outro diretório, dir 1.1. Vou entrar no diretório aqui, cd dir 1.1, e vou criar o arq 1.1, dot arq 1.2, dot arq 1.3, dot arq 1.4. Beleza? Agora eu vou voltar para lá. Voltei para o teste, vou apagar aqui, então está aqui. Bom, para criar um arquivo tar é muito simples. Você digita tar menos cvf, ou até menos, sem o menos também pode ser. E vou indicar o arquivo de empacotamento, que é o dir1.tar, e vou indicar o diretório que a gente quer empacotar. E tá aí, olha lá. Ele ainda indica para você que ele empacotou. Tá tudo o dir1, os arquivos, né, que estão no dir1 e os arquivos que estão no diretório dir 1.1. Vamos dar um ls aqui. Tá lá o diretório dir1 e o dir1.tar. Vamos supor que eu, sem querer, tenha apagado o diretório dir1. Apaguei o diretório dir1. Vamos lá. Tá aí. Só ficou o arquivo tar. Para extrair desse arquivo pacote, né, a gente bota tar menos xvf, tá? X para extrair, V para verbose e F para indicar o arquivo tar, de 1.tar, e pronto. Ele extraiu. Vamos ver. E está lá o dir1 de novo lá, tudo direitinho. Tá? Se você entrar aqui dentro do dir1, ele continua lá, ó, com todos os arquivos e o diretório dir 1.1, ok? Ótimo. Vamos voltar aqui. Agora vamos supor, tá, que eu criei um arquivo novo dentro do dir1. Tá aqui o dir1. E eu criei o arquivo dot arq5. Tá? Tem 1, 2, 3, 4. E agora vai ser o 5. ls-lh. Criei um novo arquivo no dir1 e quero aproveitar esse arquivo de empacotamento dir1tar para inserir esse novo arquivo no arquivo de empacotamento. Então o que eu faço? Eu faço tar menos rvf, o arquivo tar, ponto tar, e o diretório onde está o arquivo novo que a gente quer inserir, a gente quer adicionar. O dir1, e ele vai lá, ó, ele adicionou o arq5 aqui. Agora digamos que a gente queira, vamos lá, deixa eu ver aqui,
digamos que eu queira empacotar esse diretório e comprimir ao mesmo tempo. Então eu uso tar -czvf, tá? dirum.tar, dirum.tar.gz, e a gente vai indicar aqui qual o diretório que a gente quer empacotar e comprimir. Bom, tá aí. Agora vamos dar um ls -lh e tá aí, ó. Ele comprimiu lá, vê que ele ficou vermelhinho, tá? É um arquivo de comprimido também, ok? Então esse aí. Agora vamos supor que eu queira ver o conteúdo do arquivo tar.gz, mas eu não quero descomprimi-lo, não quero desempacotá-lo. Então a gente usa o que? O comando tar -tzvf, o T, que é para listar todo o conteúdo desse arquivo tar de empacotamento, e eu vou botar o Z porque ele está comprimido, tem que indicar que ele está comprimido com o gzip, e o nome do arquivo pacote, t.tar.gz. E tá aí. Ele mostra aí todo o conteúdo que foi empacotado e comprimido lá com o gzip. Então o T serve para mostrar sem ter que descomprimir. Você vê que ele não descomprimiu. ls-lh. Então, digamos aí que eu queira descomprimir esse arquivo empacotado e zipado, tá? Mas não aqui, em outro diretório. Então eu boto tar -xvzf, ok? .tar.gz -c para outro lugar, que eu vou usar o parâmetro -c para jogar essa descompressão para outro lugar, /tmp. Vamos ver se ele descomprimiu lá no tmp. E deixa eu ver aqui, ls-lhd dir 1. E tá lá o dir 1 aí, ó. Tá o dir 1 aqui no tmp. Você entrar aqui, ver se é o dir 1 mesmo, é ele mesmo, ó. Então tá aí, ok? Agora a gente vai para o último comando, que também você vai usar demais no Linux, que é o comando ls. O ls ele é muito fácil de usar, que você quer exibir. Por exemplo, a gente vai dar um ls /home. Tá aí, esse é o conteúdo do /home. Tá? Com o parâmetro "-l", você tem uma exibição mais detalhada. Por exemplo, ls-l /home. E você vai ver aqui, além do nome dos arquivos e diretórios, você vai ver essa coluna aqui, que está dizendo aqui, o D quer dizer um diretório, um hífen quer dizer um arquivo. Aqui você vai ter o nome do dono do arquivo ou do diretório e o grupo do arquivo ou do diretório. A quantidade de bytes que o diretório ou o arquivo tem, esse aqui é o timestamp, e aqui o nome do arquivo ou do diretório. Então isso aqui é bem mais detalhado. Se você quiser exibir a unidade também do tamanho do arquivo, vamos ler -lh e /home, tá? Então ele vai mostrar aqui, ó, a mesma coisa praticamente, só aqui nessa coluna que você vai ver a unidade do tamanho do arquivo do diretório. No caso aqui kbyte, ok? Aqui não tem kbyte, 883 bytes mesmo. Então o H, ele mostra lá, H de human, que a gente já viu, né? Ele vai mostrar a unidade do tamanho do arquivo do diretório. Você viu que ele mostra o conteúdo do diretório. Agora, se a gente quiser ver informações sobre o diretório, tá? Então você tem que usar o parâmetro "-d, por exemplo, ls-l d, vou botar o H para botar human /home. Ou seja, ele não vai mostrar o conteúdo do diretório, mas sim as meta-informações, né, do diretório. E tá aí, ó. Então o diretório /home, ele é um diretório, tá? O dono é o root, o grupo é root, ele tem 4 kbytes, entendeu? E esse é o timestamp dele. Se você quiser exibir o conteúdo do diretório, todo o conteúdo do diretório, ou seja, os arquivos diretórios e os arquivos ocultos, a gente usa a opção "-a. Por exemplo, ls -lh /home /busher, por exemplo. Então olha lá, ele mostrou todos os arquivos e diretórios, inclusive os arquivos ocultos. Olha lá, são os arquivos ocultos que começam com um ponto no início do nome do arquivo. Tá? Olha aqui, outro arquivo oculto, Tá? Se você quiser exibir o conteúdo do diretório
e o conteúdo dos subdiretórios que estão nesse diretório, a gente usa a opção "-r" maiúsculo. Por exemplo, "-r", LHA, vamos supor, /home, /busca, vamos supor. Então, tá vendo que ele exibe, tá bem grande aqui, ó, mas ele exibe todo o conteúdo dos subdiretórios também que existem dentro do /home, /busca, olha aqui. Então tem outros subdiretórios aqui, ó, os subdiretórios e os seus conteúdos também, ok? Aí. Bom, espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.